Olá, meus amados irmãos, pastor Geneton Fernandes por aqui, sempre falando sobre pregação. E hoje eu estarei falando sobre um estilo de pregação que mudou todo o meu conceito. Eu sempre fui apaixonado por estilos de pregação, desde a pregação temática, textual, expositiva, mas uma delas mudou todo o meu conceito. O ano era mais ou menos o ano de 2010, 2012, quando surgiu aí uns pregadores vendendo DVDs. E era um evento chamado Gideões. E eles contavam a história com tanta riqueza de detalhe que nos colocava dentro da história do personagem, que a gente conseguia viver o drama daquele personagem, as dores que ele passou, o sofrimento que ele passou. Algum desses pregadores até dizia: prepare o seu lenço, porque eles colocavam o ouvinte dentro da história do personagem, de tão bem contada que era aquelas histórias. Depois eu fui descobrir que aquele estilo de pregação, é lógico que existia pregação temática lá, é lógico que existia pregação textual, mas existia uma pregação que é chamada de pregação biográfica. Essa pregação é muito interessante. Eu me apaixonei por ela, porque é quando você conta a história de um personagem com riqueza de detalhe, que o ouvinte consegue sentir as suas emoções, vivenciar aquilo que aquele personagem está vivendo, que ele está sofrendo, e ele consegue vibrar com a vitória daquele personagem. Ele consegue sentir a sua história dentro da história do personagem. Essa maneira de fazer pregação é a pregação biográfica, onde a pregação traz o nome do personagem. Por exemplo, quem nunca ouviu a pregação Asaf, né, no Salmo 73, fiquei apaixonado por aquele personagem que largou tudo para viver uma vida com Deus, e aí ele começa a ver que o mundo tem muito mais coisas do que ele. E aí ele diz que os seus pés quase escorregaram. Quem nunca ouviu a pregação sobre Balaão, sobre José o sonhador, ou até mesmo a síndrome de Nicodemos? Essas pregações são pregações biográficas, onde conta a história de um personagem com riqueza de detalhe. Ah, mas você pode me perguntar, e ela tem alguma pontuação, pastor? Lógico que toda pregação tem pontuação. A pontuação, ela se dá no meio da história. Quando há uma situação importante naquela história, que você entende que Deus quer falar algo para a igreja, eles faziam o seguinte: abro aqui um parênteses para explicar isso para a igreja. Então os pontos se davam ao decorrer da história, enquanto você está contando a história. E quando você para naqueles pontos importantes que você entende que tem algo de Deus para falar para as pessoas, você diz: aqui eu abro um parênteses para explicar isso para a igreja, dentro daquela história. Então as suas pontuações e aplicações são no decorrer da história, são sempre no meio da história, no decorrer da história. Vejo que depois dessas pregações que aconteceram lá no Gideão, muitas pessoas começaram a pregar dessa forma, uma pregação biográfica. Eu gosto muito de fazer esse tipo de pregação, onde eu conto a história com riqueza de detalhe, onde eu trago o ouvinte para viver aquela história, onde os pontos mais importantes eu paro para explicar à igreja e fazer um paralelo, uma aplicação nos dias atuais, e quando se termina a história, a gente faz a conclusão. Espero que a partir desse vídeo você comece a fazer também as suas pregações biográficas. E se você já faz esse tipo de pregação e não sabia, escreve aqui embaixo, comenta aí embaixo, tá certo? Um grande abraço, que Deus abençoe e tudo de bom para você.